Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 10 de setembro de 2022. E, nesse horário, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra é de Guilherme Del Valle da Silva, uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E nós estamos estudando aqui o capítulo que chama Pensamento Propedêutico. Esse propedêutico quer dizer uma instrução preparatória. Já até começamos esse capítulo, né? Eu estou no 7º parágrafo. Hoje vamos começar o 7º parágrafo. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele concede a todos nós de estarmos reunidos, refletindo sobre essa doutrina, refletindo sobre o Evangelho, buscando conhecer um pouco mais dessa ciência tão importante e que tanto tem nos ajudado. Assim, Senhor, te rogamos a tua misericórdia para cada um de nós, para os nossos lares, para os nossos familiares e amigos, para as nossas casas espíritas e para nós mesmos, porque nós precisamos muito, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia para seguirmos a nossa caminhada. Ilumina o nosso caminho, Senhor, e nos permita iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, na graça de Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos começar a fazer a leitura aqui do livro. Como eu falei, deixa eu contar os parágrafos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 8º parágrafo. 8º parágrafo diz assim: certa feita, uma amiga estudante de direito nos falou sobre o conceito de liberdade à luz da doutrina espírita, doutrina jurídica. Então, o autor aqui está falando sobre isso, né? Que certa vez uma amiga dele, uma amiga estudante de direito, nos falou, diz o Guilherme, né, Del Valle, nos falou sobre o conceito de liberdade à luz da doutrina jurídica. Livre, diz ela, não é aquele que faz o que quer. Porque é assim que a gente diz, né? Eu sou livre, eu faço o que quero. As pessoas falam muito isso, né? Mas ela disse assim: livre não é aquele que faz o que quer, mas quem vive dentro da lei. Então, muito interessante o que essa companheira amiga dele colocou. Livre não é quem faz o que quer. Porque às vezes a pessoa faz o que quer e acaba preso, acaba sendo constrangido a alguma coisa. Então, livre não é aquele que faz o que quer, mas quem vive dentro da lei. Porque aquele que vive dentro da lei não vai ser perturbado por ninguém. Ele faz tudo direitinho. Vamos pegar aí, deixa eu ver aqui, o Livro dos Espíritos. Vamos começar aqui já com o Livro dos Espíritos, né? Porque esse estudo que a gente vai fazer com esse livro aqui, do Paulo Tarso e Leis Morais, a gente vai usar muito o Livro dos Espíritos. Vamos abrir na questão 875. 875. Está lá na parte 3ª, capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Ana Constantino, lê para a gente a questão 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um.
Ah, olha, 875A. tudo bem, só essa. Olha só o que a gente está falando aqui, né? Falando no conceito de justiça. Livre não é aquele que faz o que é, mas que vive dentro da lei. Aí, a Ana disse que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Voltando ao livro esse livro do Guilherme, ele vai dizer assim: ao transgredirmos algum artigo da justiça, nossa liberdade poderá ser cassada. Logo, deixamos de ser livres. Então, porque diz assim, ó, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ora, mas se eu transgrido algum artigo da justiça, eu perco logo a minha liberdade. E aí eu deixo de ser livre. Por isso que ela diz: livre é aquele quem vive dentro da lei. Alberto, lembra a gente a 875A, que a gente está falando de justiça, está falando de liberdade, está falando de, como leu Ana Constantino, em respeito aos direitos dos demais. Que é o que determina esses direitos. Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, eles estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados que agora se vos aflige, se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma proximidade de atos unicamente de alçada do tribunal da consciência. Há uma imensidade, é imensidade. Então, olha só, a amiga aqui do Guilherme, ela diz: livre não é aquele que faz o que quer, mas quem vive dentro da lei. Aí, na questão 875, Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? E os amigos espirituais respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Voltando aqui ao livro do Paulo, o Guilherme diz: ao transgredirmos algum artigo da justiça, nossa liberdade poderá ser cassada. Logo, deixamos de ser livres, né? Então, a justiça consiste em respeitar o direito do outro. Se eu infrinjo essa justiça, eu perco a minha liberdade. E o Alberto leu agora, né? Ele mostrou isso aqui agora, quando ele respondeu a questão 875A, que existem duas coisas: a lei humana e a lei natural. E que os homens, conforme as sociedades foram se formando, eles estabeleceram leis. Só que essas leis que os homens estabeleceram foram leis mutáveis. Por quê? Porque conforme a sociedade ia progredindo, a lei ia mudando, a lei ia se aprimorando. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. No Código Mosaico, todo mundo sabe qual foi o Código Mosaico, né? O Código de Justiça, criado por Moisés, logo depois de ele receber os 10 mandamentos. Então, ele recebeu os 10 mandamentos, está lá. Nos 10 mandamentos está lá: não matarás. Se eu não me engano, é o quinto mandamento. Não matarás, ponto. Tem um ponto aí. No Código Mosaico, código escrito por Moisés,
tem uma lei que diz assim: se você espancar o seu escravo, o seu servo, e ele morrer na hora, devido ao espancamento, você é culpado. Aí tem que arcar lá com o crime. Mas se o seu servo morrer 24 horas depois, você já não tem culpa. Porque aí eles consideram que o indivíduo não tinha morrido por causa da surra que levou. Hoje, que a pessoa morra por causa da agressão ou morra 48 horas depois, é crime. Agora, a lei divina já dizia lá no passado: não matarás, ponto. Era a lei divina. Não importa se morreu na hora, se morreu depois. É não matarás, ponto. Mas aí o homem, para atender a sociedade, ele vai dando um jeitinho na lei. Entendeu? Ah, se morrer depois está tudo bem, não pode morrer na hora. Então as leis foram mudando de acordo com a sociedade. No passado, era permitido ter escravos. Hoje, pela lei, você não pode ter escravos. Mas tem pessoas que têm. A gente sabe disso. De vez em quando, o Ministério do Trabalho encontra pessoas trabalhando em regime de escravidão nas fazendas. Em algumas fazendas aí, interior de São Paulo, interior do estado do Rio de Janeiro. Essas pessoas, quando são esses fazendeiros, esses proprietários, eles são punidos. A lei é branda. Eu vou dizer para vocês, sinceramente, a lei é branda. Porque, na minha opinião, se você hoje encontra trabalhadores em regime de escravidão, você está infringindo a lei. Então, você deveria perder pelo menos 50 metade, para não ser dura demais, 50% da propriedade. 50% da propriedade. Se você tem uma grande fazenda, metade dela você perde. E é dividida entre aqueles que estavam ali trabalhando em regime de escravidão. Eu garanto que ninguém mais ia querer. Já imaginou um grande latifundiário? Grande, e a gente sabe que no Brasil nós temos grandes latifundiários, perdendo 50%, metade da sua propriedade, e essa metade sendo dividida por aqueles que eles estavam escravizando, com certeza ia ser um tal de não fazer mais isso, mas está lá na lei, não pode. Então a lei vai mudando, né, conforme os tempos vão passando. Então diz aqui: vede-se hoje as vossas leis ainda imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora nos afiguram monstruosos, alguns direitos que os homens tinham no passado, hoje parecem para nós serem monstruosos. Mas naquela época pareciam justos, né? Pareciam justos. Então, nós temos que perceber que, como ele diz aqui, ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Então, existem outras coisas que a lei humana não contempla, mas que nós, da nossa consciência, sabemos se é certo e sabemos se é errado. Porque a lei humana não tem itens, artigos para tudo que a gente faz. Mas a nossa consciência já sabe o que é certo e o que é errado. Então, essa amiga aqui do Guilherme, ela diz: livre, né? Livre é aquele que vive dentro da lei. Eloá, lê para a gente a questão 876. Não precisa ler a notinha, não. E depois a Ana Brito lê a 877.
Posto, não precisa ler, não, né? Então pula. Anota, não. Deus, o Cristo, Não, lê a queira pergunta, cada um. Lê Ok. a pergunta, não Posto, lê a nota de ok. Kardec. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse Cristo: queira cada um para os outros o que quererias para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos, na certeza de que deva proceder como seu semelhante. Em tal circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse. Em uma circunstância idêntica, guia mais seguro do que a própria consciência. Não lhe podia Deus haver dado. Lê, Ana, gente, 877. Ana Brito. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nasce-lhe obrigações especiais, certo? E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com a justiça. Em vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Cada um usa de represália. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social ortoga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, esse livro que nós estamos estudando é Paulo e as Leis Morais. Então, nós estamos falando de leis, principalmente das leis morais, porque as leis humanas são importantes sim, tá? Elas são importantes sim. Mas a gente sabe que elas vão mudando conforme a sociedade vai evoluindo. É igual a nossa Constituição, né? A Constituição vai mudando conforme a sociedade vai evoluindo. Mas a lei de Deus, a lei natural, essa lei, ela está lá. É a lei que está na nossa consciência. Então, quando a gente... O que é ter liberdade? O que é ser livre? Ser livre e ter liberdade é viver dentro da lei. Então, o que ele diz aqui? Basicamente, né? Qual a base da justiça segundo a lei natural? Essa lei que está na nossa consciência. É o que está na 876. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Então, se eu seguir essa ideia, fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem para mim, não terá problemas no mundo. Não haverá problemas no mundo, porque todo mundo vai se respeitar. E como a Aninha leu agora, diz assim, da necessidade, a pergunta de Kardec, que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Essa é a nossa maior obrigação. Respeitar o direito do outro. E aí ele continua: aquele que respeitar esses direitos, o direito do outro, procederá sempre com justiça. Por que no nosso mundo tem muita confusão? Porque a maioria das pessoas não respeitam isso. Não respeitam o direito do outro, né? E a gente sabe que a vida sempre nos impõe direitos e deveres. Se eu tenho direitos e deveres, o outro também tem direitos e deveres. E foi o que Jesus falou: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, isso está na base da lei natural. E isso está aqui na nossa consciência. Mas nós ainda não conseguimos
entender isso. Vamos continuar aqui a leitura. Aí eu vou pegar agora, aqui no Livro dos Espíritos, a questão 633. 633. Está na parte terceira, capítulo 1, da lei divina ou natural. Márcia, você pode ler para a gente? Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo, achará ele na lei natural a regra desse proceder um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificai que isso vos faz mal. Pois bem é que é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, às vezes, a gente bota a culpa na natureza, mas a culpa não é da natureza, a culpa é nossa. Que nós não sabemos atender os limites, não é? A gente, como nós falamos aquilo, não façais aos outros o que não gostaria que te fizessem. Entende que você tem direitos, mas tem deveres também, e que o outro também tem. Só que a gente quer o quê? Todos os direitos para a gente e nenhum direito para o outro. Então, a gente excede o limite do necessário, né? Ele usa bem aqui o exemplo da comida. Se você come demais, vai passar mal. Por quê? Porque você passou do seu limite. E aí ele diz, em tudo é assim. A natureza traça para o homem o limite das suas necessidades. Se a gente ultrapassa esse limite, nós seremos punidos, né? Então, vamos voltar aqui ao livro. Ele diz aqui, segundo a resposta dos espíritos a Allan Kardec, que foram essas respostas que nós lemos, o mesmo ocorre com a felicidade. A lei natural é a lei de Deus. Isso aqui é uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Aqui na questão, você pode olhar, anotar aí, 614. Na questão 614, Kardec pergunta assim, que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então, quando ele diz aqui, segundo a resposta dos espíritos Allan Kardec, o mesmo ocorre com a felicidade. A lei natural é a lei de Deus. Isso aqui você pode puxar uma setinha para cima e botar assim, ó, Livro dos Espíritos, item 614. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. O mesmo raciocínio utilizado para definir o estado de liberdade se aplica à felicidade. Ser feliz é viver dentro das leis de Deus. Logo, toda vez que estivermos em algum processo de sofrimento, é de bom alvitre, quer dizer, de bom tom nos questionarmos. Qual a lei de Deus que eu não estou cumprindo? Então, toda vez que a dor, a dificuldade bater na minha porta, eu tenho que perguntar, qual a lei de Deus que eu não estou cumprindo? Porque se eu cumprir a lei de Deus, tá? Direitinho, eu vou ser um cidadão livre, feliz e responsável. Tá? Isso não quer dizer, que aí é outra coisa, que eu não venha enfrentar obstáculos da minha vida. Que os obstáculos estarão lá.
Porque eu preciso vencer esses obstáculos para crescer. Mas eu vou entender isso. Então eu serei livre, responsável e feliz. Sabendo que aquilo que eu estou enfrentando é necessário. Tá? Alguns questionarão, mas como posso saber quais são as leis de Deus? Onde encontrá-las? Os amigos espirituais nos informam que a Constituição Divina está gravada em nossa consciência. Então, você pode puxar uma setinha aí também, em cima da nossa consciência. Bota aí, L.E. 621. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Que está assim, ó. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, como saber quais são as leis de Deus? Será que eu preciso de um livro para me dizer quais são as leis de Deus? Não. Não. Porque elas estão escritas na nossa consciência. E nós sabemos... Achei interessante ele usar a Constituição Divina. É isso mesmo, né? A Constituição não é o conjunto das leis de um país? Exato. O conjunto das leis divinas é a Constituição Divina. E essa Constituição ela é uma boa porque ela não precisa, de tempos em tempos, de ser renovada como a nossa. Nós tivemos a Constituição de 1824, foi a primeira. Tivemos a de 1845, tivemos a de 1988. Daqui a pouco, né? Atualmente ainda não renovaram, mas botaram um monte de emenda, né? Para agora essa Constituição não precisa nem de portaria nem de decreto. Ela tem 10 artigos. São os 10 mandamentos. E ela às vezes dá raiva da gente. Não matarás, ponto. Não roubarás, ponto. Tem um ponto. Ah, mas e se não tem em si? É ponto. Entendeu? É ponto. Não pode matar. Ah, mas não é só o outro, não. Não pode matar muitas outras coisas. Felicidade, alegria, esperança. Né? Então, tá aqui. Eles nos informam. Ela está gravada em nossa consciência. Aí, se eu for analfabeto, eu vou saber quais são os artigos da Constituição Divina? Sim, sim. Porque da lei dos homens, se eu for analfabeto, eu talvez não saiba, porque eu não compro aquele livrinho verde, branco, né, que está lá, Constituição, né? Eu não sei ler, aí eu digo, eu não sei o que está escrito aqui. Eu posso usar essa, eu sou analfabeta, então eu não sei ler a Constituição, aquele livrinho grossinho, né? Eu não sei ler, mas a divina, essa eu não preciso ler, porque ela está gravada, não é? Então tá lá. Onde está escrita a lei de Deus? Na questão 621 de O Livro dos Espíritos? Na consciência. Muito rápida a resposta, né? E aí diz aqui, quando descumprimos alguma lei, a consciência, quer dizer, ela acusa o descompasso. Quem é ela? A consciência. A consciência, né? Porque aqui ele diz assim, ó, quando descumprimos a lei, ela quem? A consciência acusa o descompasso. Aí a pessoa diz assim, ô faladeira, ô linguaruda, essa consciência. Mas ela imediatamente, ela entrega logo, acusa o descompasso. Aí vem a culpa, remorso, aquelas coisas que nós estudamos aula passada, né, que dá um problemão. Por isso que ele fala aqui, descompasso. O que chamamos paz de consciência, diz o Guilherme, é, em verdade, o perfeito alinhamento com as leis naturais. É a comunhão com o Criador, o perfeito alinhamento com as leis naturais. Com essa constituição divina. É a comunhão
com o Criador. A vivência da verdadeira felicidade, por mais que seja em breves momentos. Mesmo reconhecendo que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência, como diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos, é necessário esforçar-se para vivenciá-las. Por esses motivos, propomos a reflexão nesse trabalho, nesse livro, sobre a terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec indaga aos imortais, os espíritos, sobre as leis morais, conectando a vida e obra de Paulo de Tarso, o apóstolo de Jesus. E as leis morais, quem quiser puxar uma setinha aí, em cima de leis morais, coloca aí, ó, Livro dos Espíritos, questões 614 a 892. Então, as leis morais estão das questões 614 a 892, tá? E ele vai conectar, né? Aí ele diz que Allan Kardec indaga os imortais sobre as leis morais e vai conectar a vida de obra de Paulo de Tarso, o apóstolo Jesus, ao apóstolo Jesus. O apóstolo de Jesus. Sabemos que o Cristo é o guia, modelo para a humanidade. Puxa outra setinha aí em cima de humanidade. Livro dos Espíritos, 625. Porque Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia modelo? Jesus. Talvez seja a resposta menor do Livro dos Espíritos. Então tá aqui, né? Sabemos que o Cristo é o guia modelo para a humanidade. O espírito mais evoluído que Deus tem nos enviado. Reparou a resposta? O espírito mais evoluído que o Senhor tem nos enviado. E na notinha dessa questão 625, diz assim, ó, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Vocês já pararam para analisar essa resposta? Depois ele diz, Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, olha só, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Tá? Então, é uma resposta que não vem o caso agora da gente discutir essa resposta, mas que ela nos leva a muitas considerações. Então, continua aqui. Jesus fez de sua passagem na Terra um modelo de como é possível viver de acordo com as leis do Criador. Então, ele é nosso guia, né? É o nosso exemplo. Você quer viver de acordo com as leis do Criador? Observa Jesus. Pronto. Se você observar Jesus, o comportamento dele, você estará, né, vivendo de acordo com as leis do Criador. Aí ele continua, se temos o exemplo de Jesus, por que então conectar as leis morais com a vida de Paulo de Tarso? Porque aí a pessoa diz assim, ora, mas não disse que Jesus é o modelo, o guia? Então, se eu seguir Jesus, eu já estarei de acordo com as leis do Criador, seguindo as leis do Criador. Então, por que eu teria que observar o comportamento de Paulo de Tarso? Não bastaria Jesus? Aí ele continua aqui. Paulo, o convertido de Damasco, é o exemplo vivo da transformação regeneradora para todo aquele que se dispõe a viver o ensinamento de Jesus. Então, a razão é por isso. Porque Jesus era um espírito que não precisava mais vivenciar nenhuma transformação.
seguindo o exemplo dele, nós estaremos agindo de acordo com as leis do Criador. Mas aí o Senhor nos oferece Paulo. Diz assim, tá vendo Paulo? Paulo é exatamente igual a vocês. E Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, promoveu a sua transformação e regeneração. Então, você tem Jesus, mas você em Paulo vê o que você tem que fazer para se transformar e regenerar. E aí ele vai dizer aqui, de verdugo cruel, porque Jesus nunca foi verdugo cruel. Então a gente olha para Jesus e vê assim, nossa, é isso que eu quero ser. Um ser desse nível. Mas como chegar a ser um ser do nível de Jesus? Aí eu olho para Paulo. Aí eu vou olhar para Paulo. Porque Paulo passou de verdugo cruel e assassino perseguidor do Cristo, porque não vamos esquecer que ele mandou matar Estevão. Aí a pessoa vai dizer assim, mas ele não atirou a pedra. Ora, quer dizer que assassino é só quem atira a pedra? Quem manda matar não é não? Quem manda matar tem atenuante? Pelo contrário. É tão responsável ou mais. Porque, às vezes, quem manda escolhe alguém, por exemplo, que é ignorante, que está precisando do dinheiro, que tem medo e aceita. Quem manda é o maior responsável. Entendeu? E até porque, muitas vezes, quem manda ainda tem mais uma responsabilidade. Eu mandei porque eu não quero mais sujar as minhas mãos. Como não atirar pedra, ele não estivesse sujando as mãos dele. Entendeu? Que aí ele diz, eu mandei alguém fazer porque eu não quero sujar as minhas mãos. Ora, essas mãos não estão sujas, estão podres. Não é? Tem algum atenuante para quem manda matar? Claro que não. Claro que não. Então, de verdugo cruel e assassino, perseguidor do Cristo, se tornou um dos seus mais fiéis apóstolos após o encontro com o Messias às portas de Damasco. A figura do ex-doutor é tão instigante que para o célebre Orígenes de Alexandria, foi um grande filósofo grego, tido como comentarista mais antigo de Paulo, ser cristão para Orígenes é o mesmo que ser discípulo de Paulo. Todos aqueles, para Orígenes, para Orígenes, aquele que se diz eu sou cristão, então é como se ele fosse o próprio discípulo de Paulo. Deixa eu só ver aqui uma coisinha, Então ele diz aqui, porque o apóstolo é um perfeito discípulo do Cristo e o maior dos apóstolos. Por que o maior dos apóstolos? Porque ele compreendeu a mensagem do Senhor, Então, Orígenes, que eu peguei, Orígenes cognominado, Orígenes de Alexandria, ou Orígenes de Cesareia, ou ainda Orígenes, o cristão, foi um teólogo, filósofo neoplatônico, patrístico, e um dos padres gregos, E um dos padres gregos da igreja. Então, ele dizia isso. Ser cristão é o mesmo que ser discípulo de Paulo, porque o apóstolo é um perfeito discípulo do Cristo e o maior dos apóstolos. Não queremos aqui endeusar a figura paulina, não é essa a ideia, como o maior entre todos os cristãos. Entretanto, não podemos olvidar, não podemos esquecer que o cristianismo
e, por consequência, o espiritismo não seriam os mesmos sem a valorosa e inigualável contribuição do ex-discípulo de Gamaliel, porque Paulo foi aluno de Gamaliel, foi discípulo de Gamaliel. No coração generoso e apaixonado do apóstolo dos gentios, temos uma referência sublime de como encontrarmos a felicidade em plenitude, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Direcionamos nossos sentimentos nessas primeiras páginas à figura que diretamente nos inspirou para a execução desse trabalho. Nos referimos ao Espírito Emmanuel. Então, ele também vai falar aqui de Emmanuel, tá? Então, vamos lá. Direcionamos nossos sentimentos nessas primeiras páginas à figura que diretamente nos inspirou para a execução desse trabalho. Nos referimos ao Espírito de Emmanuel, o mentor, o orientador do médium Francisco Cândido Xavier, também é um exemplo de transformação pelo Evangelho de Jesus. Claro, não é? Emmanuel também não promoveu uma transformação. Ele era o senador Públio Lentulus, senador orgulhoso, vaidoso, que foi convidado pelo próprio Jesus para segui-lo, mas não aceitou o convite. Por quê? Deixar a toga de um senador romano era muito para ele naquela época, né? O orgulho era muito grande. Como eu, um senador romano, um senador romano abaixo de César, eram os senadores e os grandes generais. Aí um senador romano vai deixar a sua toga de senador para seguir um carpinteiro perseguido pelos da sua própria raça? Ah, era muita renúncia, não era? Era muita renúncia para Emmanuel naquela época. Mas ele, ao longo dos séculos, e podemos dizer milênios, foi promovendo a sua transformação, como Paulo, pelo Evangelho de Jesus. E foi por meio de Paulo de Tarso que ele, Emmanuel, encontrou esse contato direto com o mestre. E a gente já vai ver rapidinho isso. Essa mudança de Emmanuel causada por Paulo de Tarso. Olha só, Emmanuel narra no livro Há 2000 anos uma de suas encarnações, como orgulhoso senador romano Públio Lentulus, e seu breve encontro com Paulo em Roma. Nesse livro ele conta sobre o breve encontro dele com Paulo em Roma, que foi o suficiente para nunca mais esquecê-lo. Segundo o espírito Neio Lúcio, lembra daquele livro Jesus do Lar? Um livro pequenininho, né? Segundo o espírito Neio Lúcio, após a morte do senador romano Públio Lentulus, na tragédia de Pompeia, foi Paulo de Tarso quem o amparou na espiritualidade e o acompanhou no mundo espiritual em outras encarnações. Eu tenho, assim, pouco tempo, né? Há pouco tempo eu fiquei sabendo que, coisa falando nossa agora, né? Que o meu filho atual morreu em Pompeia. Ele morreu em Pompeia. O meu filho mais jovem, ele morreu em Pompeia. Numa das suas encarnações foi em Pompeia que ele morreu. Então, né? Aí, segundo o espírito Neio Lúcio, após a morte do senador da tragédia de Pompeia, foi Paulo de Tarso quem o amparou na espiritualidade. Quer dizer, quando o senador morreu em Pompeia, ele morreu lá, na tragédia do Vesúvio. Quando ele chega no plano espiritual, é Paulo de Tarso que o ampara. Aí, no livro, tem um livro, né? Esses livros aqui, eu acho que a federação não está mais, apesar que esse aqui nem é da federação. Esse livro aqui é da Instituto de Difusão Espírita, do ID.
Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nesse livro, o Clóvis Tavares, ele vai dizer assim, sobre essa questão de Emmanuel e Paulo. Ele vai dizer assim: e foi com esse sentimento de bondade e compreensão que o espírito do apóstolo da gentilidade estendeu as bênçãos do seu auxílio ao culto senador romano, quando de sua desencarnação na tragédia de Pompeia, continuando a ampará-lo espiritualmente em suas posteriores existências terrenas. Então, Emmanuel conheceu Paulo em Roma. Depois que ele desencarna, é Paulo de Tarso quem vai amparar o senador romano, Públio Lentulus, e vai continuar amparando ao longo das várias outras reencarnações que Emmanuel vai ter, né? Voltando aqui ao nosso livro. Ô, amiga, por favor, eu queria saber, eu tenho esse livro, Amor e Sabedoria. Aonde está essa parte? Você sabe dizer o capítulo, por gentileza? Capítulo 4. Isso. Obrigado. Do plano espiritual, se dedicou, no caso Paulo, a amparar as grandes inteligências. Olha só, do plano espiritual, se dedicou Paulo de Tarso a amparar as grandes inteligências afastadas do Cristo. Olha o trabalho de Paulo de Tarso. No plano espiritual, ele começou a orientar as grandes inteligências afastadas do Cristo. O senador era uma grande inteligência afastada do Cristo. Como ele foi, Saulo. Saulo era uma grande inteligência afastada do Cristo. Agora, imagina o que essa grande inteligência fez depois que se aproximou do Cristo. O apóstolo dos gentios. O senador Públio Lentulus, grande inteligência, afastada do Cristo. Depois que ele se aproxima do Cristo, o que acontece? Emmanuel. Então, Paulo ficou no plano espiritual amparando todas as grandes inteligências que chegavam à erraticidade e que estavam afastadas do Cristo. Entendeu? Compreendeu-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. Essa relação é tão profunda que Emmanuel, ao encarnar como padre jesuíta português Manuel da Nóbrega, aguardou, olha só, o Emmanuel ficou com essa ligação com Paulo de Tarso foi tão grande, que quando ele reencarna no século XIV, como o padre Manuel, português Manuel da Nóbrega, e ele veio como jesuíta para o Brasil, ele ficou aqui no Brasil, eles fundaram aqui uma pequena aldeia, umas cabaninhas assim, né? Lá na região que hoje é São Paulo. Ele esperou o simbólico aniversário da conversão dos apóstolos dos gentios, que a igreja comemora o dia de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Eles comemoram esse dia. Então, o que o Manuel da Nóbrega fez? Ele esperou a data de 25 de janeiro para fundar, nesta região ali de São Paulo, que hoje é São Paulo, o Colégio São Paulo, que vai dar, mais tarde, origem à maior metrópole brasileira na atualidade, a qual ele deu o nome de São Paulo. Então, ele veio para o Brasil, ele com mais um grupo de jesuítas, que a gente já vai ver, e aqui ele resolveu fundar, na realidade era uma pequeníssima aldeia.
Então, eles resolveram fundar uma escola para catequizar os índios. Eles eram padres, então, evangelizadores, queriam evangelizar os índios. Então, eles construíram uma pequena escola, que era de uma tapera, né? que era era chamado Colégio de Piratininga. E aí ele resolveu fazer a fundação dessa escola somente no dia 25 de janeiro, que era o dia que a igreja comemorava o dia de São Paulo. E deu o nome da escola de Colégio Piratininga de São Paulo, tá? Todo esse envolvimento. Por quê? Porque ele tinha essa ligação com o espírito de Paulo de Tarso. Todo esse envolvimento contribui para vir a lume a obra mediúnica Paulo e Estevão, onde encontramos nitidamente o sentimento do protetor de Chico Xavier, que é Emmanuel, em reverência ao apostolado paulino. Então, quando Emmanuel escreve, né, envia a obra Paulo e Estevão para o Chico, ele está fazendo uma reverência, uma exaltação a Paulo de Tarso, contando ali toda a trajetória da vida dele. Eu trouxe aqui para a gente ver, que eu vou partilhar o ecrã com vocês, uma mensagem que foi psicografada pelo Chico em 1941, mas que só veio à publicidade em 1981. Então, essa mensagem ficou inédita por 40 anos. Chico guardou essa mensagem por 40 anos até receber autorização para publicar. Então, somente em 1981, essa mensagem que estava guardada foi revelada, tá? Então, vamos lá. Tá aqui. No livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, nós vamos encontrar, no capítulo 4, como eu falei para vocês agora, uma mensagem íntima de Emmanuel, recebida pelo médium Francisco Xavier em Pedro Leopoldo, no dia 13 de março de 1940. E essa mensagem nos fala do encontro do senador Públio Lentulus com o apóstolo Paulo em Roma. Foi a mensagem, foi o encontro que marcou Emmanuel, que é o senador Públio Lentulus, fatalmente. Essa mensagem, ele diz até agora inédita, porque ela só foi publicada em 1981. É a seguinte, tem por título a mensagem: Lede as cartas de Paulo e meditai. Nós, né, até mais ou menos no dia, se eu não me engano, nós estudamos, né, as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, né? Nós fizemos esse estudo, e é isso que o Emmanuel, ele coloca aí. A nossa última aula foi do dia 26 de agosto. Não, minto, dia 27 de agosto, né? Nós fizemos um estudo, terminamos o estudo das cartas de Paulo. E é isso que ele coloca como título da mensagem dele, dessa mensagem. Lede as cartas de Paulo e meditai. É uma mensagem íntima de Emmanuel. E Emmanuel escreve assim, para todos nós, né? Através da psicografia de Francisco Xavier. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes ele foi áspero. A terra, aquela época, quando Paulo surge, depois do episódio da Estrada de Damasco, não estava amanhada, quer dizer, não estava ainda lavrada, né? E sim, em alguns pontos, oferecia leiras, né? Leiras brandas e férteis. Na maioria, a terra era formada por
regiões em espinheiro e pedregulho. Então, ele está querendo dizer que, muitas vezes, Paulo foi áspero com os companheiros que ali se encontravam, porque aquele pessoal que vivia naquela época ainda não tinha condições de compreender um discurso mais filosófico, né? Tinha que ser assim, muitas vezes, olho no olho, palavra dura, palavra firme, para as pessoas poderem compreender as coisas. Diferente de hoje, que você usa, assim, de uma delicadeza maior, né? Você usa de uma forma mais tranquila para falar. Naquela época, não. Muitas vezes tinha que chegar lá e ser duro, cara a cara, falar duro, ser áspero, porque a época era outra, né? Por isso que ele diz, a terra não estava amanhada, quer dizer, bem lavrada ainda. Imagina, então, se na época de Jesus a situação estava assim, imagina na época de Moisés. Muito, muito mais difícil. Imagina, então, na época de Abraão, que são quase 800 anos antes de Moisés. Muito mais difícil ainda, né? Então, Paulo precisou muitas vezes ser áspero. Imagina Moisés e Abraão, que não precisaram ser em matéria de aspereza, de dureza para lidar com o povo, né? Então, Paulo foi o lidador, o trabalhador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a sua bússola divina. Porque se Paulo não amasse a Deus, a Jesus, ao Evangelho, como ele amava, talvez ele não conseguisse vencer todos os obstáculos e essa aspereza do mundo e os ataques que ele sofreu. Ele amava demais o Evangelho, né? E esse Evangelho foi a sua bússola. Sua paixão no mundo, não essa paixão material, não. Paixão pelo Evangelho. Essa paixão, sua paixão no mundo, tá? Esse seu fervoroso amor, iluminada pela sua total dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Aí diz Emmanuel, conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Por isso que é uma mensagem íntima de Emmanuel. Emmanuel vai abrir o coração aqui. Viu uma vez unicamente, quando um carro de Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia. Mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Então, Emmanuel está dizendo aí, eu era o senador, eu estava num carro de transporte, devia ser, ou eram daquelas liteiras carregadas por escravos, né? Ou, de repente, uma belíssima carruagem, porque o senador não ia andar em cima de uma carrocinha. Então, era uma bela liteira carregada por 4 escravos, ou uma bela carruagem, aí no caso é carruagem puxada por belos cavalos, não pangarés, é claro, né? Então, quando um carro de Estado, ele coloca carro de Estado, um carro para autoridades. Transportava o senador Públio Lentulus, que é ele mesmo. Ele coloca o senador quase como uma terceira pessoa, né? Ao longo da Porta Ápia. Mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Um incidente fortuito levar os cavalos da carruagem a uma disparada perigosa. Mas um jovem cristão, que ele não identifica quem foi, porque o senador não ia perguntar, vem cá, meu filho, quem você que salvou a minha vida?
quem é você que eu vou te dar uma recompensa? Nada. Ele disse, foi um jovem cristão lá. Mas um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar todas as ameaças. Então, esse jovem cristão que estava passando por ali, ao ver a carruagem disparada, conseguiu, de repente, montar os cavalos e fazer com que os cavalos parassem. E assim evitou-se um grande acidente, onde o próprio senador poderia morrer. Avistamos, então, ele, senador, com seus amigos, um pequeno grupo, onde se encontrava a sua figura inesquecível. Um grupo onde estava Paulo no meio desse grupo. E aí ele, por algum motivo, resolveu, né, se aproximar desse grupo. Ou o grupo se aproximou dele. É mais provável que o grupo tenha vindo em direção a ele para saber, está tudo bem, o senhor sofreu um acidente, o senhor passou mal, o senhor se machucou, né? O normal que as pessoas venham correndo para ver se a pessoa que está ali sofreu um acidente. Trocamos algumas palavras, ele e Paulo, que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria, por isso que Emmanuel disse que é uma carta íntima, porque ele vai falar de uma coisa pessoal, tá? Um problema pessoal que o senador estava atravessando naquele momento. O fato ocorria, esse fato aí do encontro dele com Paulo, pouco depois da trágica desencarnação de Lívia. Lembra que Lívia morreu no circo romano? Foi morta pelos leões? Está lá no livro há 2000 anos. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, a esposa do senador. E eu, Emmanuel, senador Públio Lentulus, trazia um espírito atormentado, revoltado pela morte da esposa amada. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera, quer dizer, a dor que me sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Paulo fez aquela leitura que nós estudamos na quinta-feira, lembra? Estava encarnado e ele, dupla vista, não é? Ele viu a dor do senador pela morte da esposa. E ali, sem querer se referir à morte da esposa, porque Paulo não tinha essa intimidade com o senador, então ele não falou, eu sei que a sua esposa morreu. De jeito nenhum. Mas ele ficou percebendo qual era a dor do senador. E aí ele usou expressões indiretas que tocaram no fundo da alma do senador, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser olvidado, não pode ser esquecido em tempo algum por nós. É isso que Emmanuel quer dizer. Ele é um luzeiro da fé viva. Nós não podemos esquecer Paulo. Seu vulto humano é o de todo homem sincero, que se toque do amor divino pelo Cordeiro de Deus. Por isso que nós temos em Paulo um grande exemplo. E aí, Emmanuel diz, lede-o sempre e não vos arrependereis. Quer dizer, estudem sempre a obra de Emmanuel e vocês não vão se arrepender. Né? Ele encerra assim a carta. Esse encontro da Porta Ápia quer dizer, era uma grande avenida, né? Por certo, marcou profundamente o coração de Emmanuel. Ele, Emmanuel, nunca mais esqueceu Paulo de Tarso, como afirma em sua mensagem. Na personalidade de Padre Manuel de Nóbrega, Emmanuel, uma das suas reencarnações, em homenagem ao convertido de Damasco, chega a adiar aquilo que nós já falamos, né? A inauguração do Colégio de Piratininga, a que dá o nome de São Paulo, para o dia da conversão do apóstolo, que a igreja comemora dia 25 de janeiro. Porque eles iam inaugurar outro dia, mas aí ele percebeu, estamos perto da data que a gente comemora, né, dia de São Paulo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos inaugurar o colégio no dia de São Paulo.
Na realidade, eu trouxe aqui só a guisa da gente de esclarecimento, foram 13 os jesuítas, entre eles Padre Manuel da Nóbrega, que é Emmanuel, Padre Manuel de Paiva, Padre Afonso Braz, e o noviço tinha apenas 20 anos, José de Anchieta, que mais tarde ficou sendo conhecido como o apóstolo do Brasil, que em 25 de janeiro de 1554 fundaram o Colégio de São Paulo, que vai dar origem, mais tarde, à cidade de São Paulo. Então, foram 13 jesuítas, entre eles, Padre Manuel da Nóbrega, né? O Padre Afonso Braz, o Padre Manuel de Paiva, e Anchieta, que ainda era um noviço, tinha apenas 20 anos. Agora, mais tarde, ele vai fazer um trabalho belíssimo, né? E vai ser chamado o Apóstolo do Brasil. Então, esse fato desse adiamento da fundação da escola para dia 20 de janeiro, para poder homenagear Paulo, é uma informação exata. Não foi só nem o Lúcio que passou essa informação em sua mensagem que Chico Xavier psicografou. Esse fato também é mencionado pelos biógrafos do Padre Manuel da Nóbrega, entre eles Serafim Leite, José Maria de Moraes, Tito Lívio Ferreira e Melo Pimenta. Então, vários desses biógrafos, eles reafirmam essa grande admiração que Padre Manuel de Nóbrega tinha por Paulo de Tarso. E aí, Emmanuel, né, através da psicografia do Chico, e o Né e o Lúcio também, através da psicografia do Chico, eles vão nos dizer o porquê dessa grande admiração de Padre Manuel da Nóbrega por Paulo de Tarso. Porque ele é reencarnação de Emmanuel. E Emmanuel conheceu Paulo, né, naquele momento de grande dor que ele estava passando no momento, porque foi logo depois que a esposa morreu. E a gente, quem leu o livro há 2000 anos, sabe a situação, né? Ela era cristã e ela estava com a empregada doméstica dela, que era uma serva, ouvindo os apóstolos pregarem, quando os soldados romanos chegaram e prenderam todo mundo. Quando ela estava na cela, um dos soldados, era um oficial do exército romano, olhou e a reconheceu como a esposa do senador. E ele foi até lá falar com ela: senhora, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora é esposa do senador Publio Lentulus. Vou tirar a senhora daqui correndo, porque vai que eu deixo a senhora morrer aqui. Eu vou ser morto, porque o senador vai me matar se descobrir que eu deixei que a esposa fosse com esses cristãos para a arena. Então, vamos embora. Ela diz: não, eu não vou. Você vai fazer o seguinte: você vai salvar a minha escrava, que a escrava estava com ela, a minha serva. Eles: como? Que é isso? Não, eu vou trocar de roupa com ela. Porque a serva usava uma roupa bem mais humilde, né? E aí ela trocou de roupa com a serva, colocou a roupa luxuosa dela, porque ela era esposa de um senador, na serva, e mandou que ele tirasse a serva dali, como se fosse a esposa do senador, e disse para ele: ó, ninguém vai saber. Só que ela manteve com ela um colar que o senador tinha dado para ela. E aí, quando eles foram para a arena, ela foi morta pelos leões. Mais tarde, o senador está em casa esperando ela chegar e ela não chega. E ele fica sem saber o que fazer. Quando a escrava chega. E a escrava conta para ele a história que a Lívia era cristã, inclusive foi essa escrava que levou Lívia para conhecer Paulo, para conhecer Pedro, para conhecer os apóstolos, né? E ele fica desesperado. E ele vai até a arena. E quando chega lá, o que ele encontra? Despojos humanos, corpos destroçados pelos leões. E ele vai andando, olhando despojos por despojos,
até que ele encontra um, e ele, olhando aqueles dispostos, ele vê o colar que ele havia dado para ela. E aí vem todo o remorso, porque ela já tinha falado com ele sobre o Cristo, já tinha pedido a ele que se convertesse, e ele tinha negado tudo isso. Mas, inclusive, ele tinha conhecido o Cristo. Quando a filha, muito amada por ele, e essa filha é a reencarnação, uma das reencarnações de Chico Xavier, era muito mais ligada ao pai do que à mãe. A filha era, eu li já uma história dizendo que ela era tão orgulhosa, ela era jovem, muito jovem, mas muito orgulhosa como pai. Então ela não tinha aquela queda pela mãe cristã, e sim pelo pai senador. E o pai, quando descobre que a filha muito amada, aquela filha que tinha uma identificação com ele muito grande, está doente, o que ele vai fazer? É aquele detalhe, né? Eu não acredito em Deus. Mas na hora que o meu calo aperta, o que eu faço? Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Ele não aceitava Jesus, aquele Jesus que Lívia falava para ele. Mas na hora que a filha dele estava muito, muito doente, o que ele fez? Botou uma capinha em cima da roupa de senador romano e foi à noite escondido procurar Jesus e pedir a Jesus que curasse a filha dele. Entendeu? Então, ele sabia quem Jesus era. E Jesus, para ele, não se preocupe, ela está bem. Aí ele vira as costas e dá 2 passos. Aí Jesus vira para ele e diz assim, por que tu não deixa tudo e me segue? Ele estava andando, ele abaixa a cabeça, não vira de costas para olhar para Jesus e vai embora. Realmente a filha dele ficou curada. É Emmanuel e Chico Xavier, né? E ele vai embora. Então ele sabia quem era Jesus. Mas o orgulho, né? Não aceita isso. E quando o Emmanuel, quer dizer, o senador Publio Lentulus, algum tempo depois, ainda muito atormentado, revoltado com a morte de Lívia, deveria também estar achando que Jesus era culpado, como Paulo. Lembra quando Abigail morreu? Quem é que Paulo culpou? Ananias. Tanto que ele foi para Damasco para matar Ananias. Porque Ananias é que tinha arrastado a noiva dele para aquela seita de gente maluca. E ele achava que ela ficou doente porque ela se envolveu com uma seita de fanáticos. O senador também ficou revoltado. Ela morreu por causa desse carpinteiro. Porque se ela não tivesse entrado para essa seita, isso não tinha acontecido. Então ele estava muito atormentado. E aí ele encontra Paulo, que, com aquele fenômeno da dupla vista, percebe a dor dele e o consola sem precisar tocar no assunto. Ele não tinha essa intimidade com o senador. E aí ele se sente tocado, ele se sente, de certa forma, aliviado, e aquele encontro marcou profundamente a vida do senador Publio Lentulus e o espírito, que mais tarde vai ter reencarnação, várias reencarnações, como padre da igreja e outras, e uma dessas conhecidas é o padre Manuel de Nóbrega, né? Então a gente percebe como a vida desses 2 espíritos, Emmanuel e Paulo de Tarso, vão se misturar, e como nós vimos aqui, que o Guilherme traz para a gente, né? Que esses 2 espíritos, eles são o exemplo vivo da transformação regeneradora para todo aquele que se dispõe a viver os ensinos de Jesus. Porque os 2, através do Evangelho, promoveram toda essa transformação na vida deles. Então, eles são para a gente um exemplo. Porque nós também viemos essa caminhada difícil, essa caminhada do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E aí agora a gente se encontra com o Evangelho.
Então, a gente tem Jesus como guia e modelo, mas tem esses dois espíritos aí, Paulo de Tarso e Emmanuel, que viveram vidas muito conturbadas, né? Muito conturbadas, mas que, através do Evangelho, conseguiram se transformar e se tornaram verdadeiros discípulos, apóstolos do Cristo, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso tudo aí que nós conversamos hoje? Rose, isso aí, todos esses relatos aí são inspiradores. E a gente vê que são vidas entrelaçadas, né? Chico Xavier foi filha do senador Públio Lentos, depois foi o grande divulgador da doutrina no Brasil, junto com Emmanuel, ou seja, o Cristo, né, são todos ceareiros do Cristo que já estavam todos predestinados a serem, né, aqueles que levariam adiante a bandeira do Cristo. É óbvio que o Cristo teve a paciência de esperar o despertar de Públio Lentos. Já com Paulo, Paulo tinha sua missão, mas tinha se desviado, preso a talvez algo do seu inconsciente que impediu dele ter um despertar verdadeiro para o caminho do Cristo, mas em Damasco ele despertou. Então, Jesus espera cada um de nós, isso tudo é muito inspirador para a gente poder seguir na seara do Mestre, cada um com o seu trabalho em humildade, consciente do seu papel, né, na questão da autotransformação e na transformação da coletividade, porque a gente não pode querer que tudo seja só nosso. O conhecimento, o avanço, as conquistas, a gente tem que dividir. E isso tudo é inspirador demais. Então, muito bom esse momento, essa carta que veio, né, em 81, também muito inspiradora. É porque é uma E carta, cabe a nós, cada um. Estamos aqui, um é Paulo, outro é Públio Lentos, cada um com suas ainda mazelas morais, ou como diz, carências, como é que estava dito antes no texto, hein? vou pegar aqui, né? Eu até anotei aqui. Espera aí. A Verinha, No texto lá do Caibachu, que ele fala aqui da carência de méritos pessoais. Por carência então a gente ainda tem carência de méritos pessoais, morais, dos mas morais. estamos persistindo e tendo esses. Emmanuel, Chico Xavier, Paulo, o grande mestre, o Cristo, para poder nos guiar, para a gente se deixar levar, né, por esses exemplos de transformação pessoal, que é tudo exemplo de transformação pessoal, e é possível É de a transformação de cada um de nós. regeneração e transformação pessoal. E outra coisa que você falou bem aí, Alberto, isso, quando ele diz aqui, ó, do plano espiritual, Paulo de Tarso se dedicou a amparar as grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendeu as dificuldades íntimas, as aflições deles, né? Mas sabia que esses homens, né, que esses espíritos, apesar de estarem afastados do Cristo naquele momento, depois de esclarecidos, seriam instrumentos valiosíssimos para levar o evangelho à frente. Agora vamos olhar para o momento atual. Quantos de nós que somos, nós já sabemos disso, porque nós não podemos ser aquela modéstia, falsa modéstia. Nós sabemos que nós já somos seres inteligentes também. Nós sabemos que nós já compreendemos bastante o Evangelho, mas ainda estamos afastados do Cristo por causa do que diz aqui a nossa querida Sueli, carência de méritos morais, né? Mas nós já somos inteligentes. Então,
será que esse nosso interesse atual em estudar Paulo, em nos aproximarmos dele, já não é Paulo nos convidando, tipo assim, dizendo: eu conheço você, eu sei que você é um ser inteligente, eu sei que você poderá ser um ótimo instrumento do Evangelho do Senhor no futuro, mas atualmente você ainda é carente, né, de alguns atributos morais. Mas eu já estou aqui envolvendo você com a minha energia. Quando você Agora, Rose, está no plano espiritual, eu vou. baseado, Pode falar. baseado nisso que você está dizendo, né, que eles já têm eles estão à nossa espera, eles percebem as qualidades. Cristo é o conhecedor da alma humana, de cada um de nós. Então, cabe também a nós a dizer: eu aceito o convite. Perfeito, é aceitar o convite. Porque nós. E esse convite é árduo, exige disciplina, exige superação de obstáculos de toda a natureza, tanto externa como interna. É um lapidar constante para a nossa vitória, Exatamente. para a nossa conquista completa. Agora, uma coisa que eu fiquei aqui pensando e que eu queria até que a gente discutisse, quando o autor diz o maior dos apóstolos, será que ele não botou muita tinta nisso, não? Maior dos apóstolos? Porque João também foi um grande apóstolo, Pedro. Mas naquele momento, ele foi o que melhor compreendeu a vontade de Jesus. Tanto que ele foi o quê? O vaso escolhido por Jesus. Naquele momento, até talvez pela sua preparação intelectual, o doutor da lei, né? Ele teve uma visão muito clara da vontade de Jesus. Porque na época que Paulo viveu, e está lá no livro Paulo e Estevão, você vai ver Pedro, você vai ver João, você vai ver os outros ainda meio em dúvida, ainda meio receosos do medo da represália dos judeus. O João ainda era, de certa forma, jovem, ele em relação a Pedro, né? Mas ele ainda seguia muito Pedro, e Pedro a gente percebe que ele vai ter uma certa indecisão. Mais tarde é que Pedro vai se consolidar. Mas quando você lê e estuda Paulo e Estevão, você vê que tem momentos que Paulo está praticamente, entre aspas, sozinho. As pessoas não compreendem, não conseguem ver o que ele vê, não conseguem perceber o que ele percebe. E ele sabe o que o Cristo quer. E o Cristo quer ação, sem temor, que esse evangelho seja divulgado. Mas os outros ficam com certos receios. Vai que a gente vai ofender aqui os judeus, vai que a gente vai ofender aqui os doutores da lei, os senhores aí, os sacerdotes. E Paulo não. Paulo diz assim: o mestre Jesus tem urgência. Ele tem urgência. Então, mas aí, né, Rose? por isso ele é chamado o maior dos apóstolos, porque naquele momento ele foi aquele que melhor compreendeu a vontade do Cristo e colocou isso em prática. Os outros vão depois. Pedro vai depois, João vai depois, mas naquele momento ele foi aquele que melhor compreendeu e realizou a vontade de Jesus. Por isso ele chamou os apóstolos. Pode falar. Mas por isso, Rose, naquele momento que foi tão difícil, ele não vacilou.
Ele caminhou, ele foi, como é que eu digo? Eu digo invencível, não sei se está correto, mas ele foi com garra, com força, com perseverança. Até quando você falou aqui, que eu botei, um áspero, mais áspero que aquelas pessoas, como você bem citou, não sabiam, e ele tinha uma intelectualidade muito maior, né? Mas, mesmo assim, foi humilde. E outra coisa, se ele não tivesse feito o que ele fez, talvez nós não conhecêssemos Jesus como nós conhecemos. Por quê? Porque Tiago era muito forte. E Tiago queria o quê? E colocar o cristianismo dentro da religião judaica. E se o cristianismo mergulha dentro da religião judaica, ele ia se perder. Ele ia desaparecer e eles iam colocar tudo que era coisas, práticas judaicas e se perderia. E ele não. Ele brigou pela pureza do evangelho. Não admitiu nenhum tipo de contaminação. Depois, é lógico, a gente sabe que o cristianismo foi contaminado. Mas hoje, através das cartas dele, nós sabemos que o cristianismo foi contaminado, mas nós também conhecemos o cristianismo puro. Nós conhecemos o trabalho dele. O que ele fez para manter esse cristianismo puro. Então, se hoje eu conheço o cristianismo puro, eu vou encontrar esse cristianismo nas cartas de Paulo. Não só o cristianismo, como a batalha que ele travou com seus próprios companheiros, que muitos não concordavam com ele, e o recriminavam e não o aceitavam, para manter a pureza doutrinária, que depois a doutrina espírita vai resgatar. Daí, Paulo ter essa importância dentro desse cristianismo. Porque o que a doutrina espírita faz? É trazer o ensino puro de Jesus. Esse ensino puro que Paulo deu a sua vida por ele. Entendeu? Então, Paulo foi o grande, podemos dizer assim, né? O grande batalhador desse cristianismo puro. E hoje a gente conhece esse através das suas cartas, né? Das suas palavras, nos deixando esse exemplo de devemos lutar, sim, pela manutenção do espiritismo, que é o cristianismo redivivo, e não permitir contágios, né? Penetrações externas, alienígenas, dentro da doutrina cristã, dentro da doutrina dos espíritos. Bem, gente, agora, Rosa, na publicação, na confecção do Paulo Estevam, vem na minha cabeça, às vezes, né, a ideia de que Emmanuel deve ter entrevistado Paulo, tirado de Paulo na parte espiritual a experiência, como se tivesse lá um repórter na espiritualidade tendo uma entrevista com o biógrafo que vai entrevistar. Com certeza. Porque é muita informação que o Emmanuel traz. Com o Paulo, que só... outros também, com Ananias, com Timóteo, com o Erasto, com todos aqueles que caminharam com ele. Com Tiago, com todos aqueles, né? Com todos aqueles, com Marcos, com todos esses que trabalharam junto com Paulo, que estão citados ali. Com Joana de Cusa, com Maria de Marco, Maria de Nazaré, com todos esses espíritos que fizeram parte dali, nesse plano espiritual, né? Quantas histórias não contaram para ele, esses que viveram aquele momento? João, lógico, no plano espiritual... E quando você fala Joana de Cusa, né, que é Joana de Ângeles, e no estudo que nós fizemos na sexta, você citou a última encarnação dela no Brasil, na Bahia. Eu fui ver Joana Angélica de Jesus. Soror Joana Angélica de Jesus. Soror Joana, que morreu na porta do convento, enfrentando as tropas portuguesas que queriam invadir o convento, não é isso?
Isso. É um dos episódios da independência do Brasil. E também como Joana, lá do México. Inclusive, parece que até na moeda mexicana, tem a imagem dela. Também muito importante personagem. Também uma Joana, lá do México. Tem um filme. Oi? Rose, tem um filme dela. Tem um filme. México, né? Tem um filme. Então, Não sei bem qual é o nome, mas eu vi o filme. É ótimo. Muito bom. então, Depois posta para a gente no grupo o Eu nome. vou me lembrar. Aí eu boto. Mas é muito interessante. Então, assim a gente vai conhecendo a história dessas pessoas que foram gente como a gente, lembrando sempre isso. Foram gente como a gente, mas promoveram a sua transformação, a sua regeneração através do Evangelho. Como nós estamos fazendo, vamos dizer assim, como devemos fazer, não, como nós já estamos fazendo. Bom? Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo. Esse estudo é muito bom e se deixar a gente vai embora, né? Mas temos que encerrar aqui e eu vou pedir ao nosso irmão Alberto para fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor.